Indo aqui, pessoal. Boa noite, né? Que já são, na verdade, são 18 horas e 5 minutos. E, bom, eu não vou demorar muito, né? Aqui. Mas eu quero transmitir um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de sabedoria, para já afirmar aquilo que nós sabemos, né? Que a Torá não é um instrumento deste mundo. A Torá não foi produzida por homens, ela não foi escrita como falado, né, pela escatologia cristã, por diversos homens em tempos diferentes, né, como sempre ensinado, mas a Torá é um instrumento que veio dos céus e foi dado à humanidade, porque a Torá, de fato, né, construiu tudo, edificou tudo, e tudo emergiu através das letras da Torá, e as letras da Torá, ela são, né, o alfabeto divino. Então ontem eu estava aqui trabalhando, decodificando, escrevendo ao mesmo tempo, né, quando eu fui tomado, né, por um razão. O que é um razão? Né? A palavra razão significa visão, mas é um tipo de visão como um sonho lúcido. Você está acordado e de repente você vê na sua mente, né, alguma coisa muito clara, né, e que para você, né, com certeza, né, você sabe que é verdade, que é real, né? E eu me lembrei desse verso, né, que diz, né, Yetzer lev ha'adam ra mi neuraiv, que traduzindo aproximadamente seria, né, a inclinação do coração do homem é perversa desde a sua juventude. E quando eu estava estudando, né, essas palavras, né, então existem diversos métodos de criptografia, diversas cifras que podem ser aplicadas para quebrar esses códigos, né, e trazer para fora do texto o que está escondido lá dentro. Que a criptografia é isso, ok? Muito bem. Então, eu estava vendo esse verso, que é este verso aqui, né? Eu vou marcar aqui, mas desprezem a tradução, porque geralmente ele traduz, não tem nada a ver aqui, né? E o verso diz, né? Vayarach Adonai et reicha ha-nechocha vayomer Adonai el libo lo osif lekalel od et adama ba avur ha'adam ki yetzer lev ha'adam ra mi neuraiv velo osif od lechakut et kolhai kasher asiti. Vamos traduzir aqui aproximadamente o que está falando esse verso, né? É um verso que está falando do dilúvio, de quando o divino, bendito seja ele, resolveu purificar a terra que estava poluída pelo casamento dos seres angélicos com as filhas de Adão, que haviam produzido os gigantes, né? Na verdade, 5 tipos de raças, né, que vieram do casamento misto, que são que foram os Nefilim, os Giborim, Anakim, Refaim e o principal deles todos, Amaleque, que é a coroa dessa clipá maléfica que surgiu com esse casamento dos seres que se rebelaram contra o divino, desceram aqui na terra e se casaram com as filhas de Adão, né? Os nomes dessas 5 raças, né, que eu citei aqui, que são os Nefilim, Giborim, Anakim, Refaim e Amaleque, as iniciais desses 5 nomes formam um acrônimo. Esse acrônimo se pronuncia Negará,
que em hebraico significa contágio do mal. Negará, contágio do mal. Né? Então, o divino resolveu purificar a humanidade e trouxe o dilúvio, né? Preservando, né, uma parte, né, da humanidade que era justa, que era Noah e seus filhos, dentro da Tevá, que foi a arca, né, que é um assunto bastante amplo, né, que já estamos explorando isso há bastante tempo. Mas então eu estava olhando esse verso, né, e nessa parte que fala aqui, né, que Yetzer, né, que Yetzer lev Adam ra mi neuraiv, porque a inclinação do coração do homem é perversa desde a sua juventude. E quando eu olhei as letras iniciais aqui, as rocheitevos, né? Então aqui, a partir da palavra Yetzer, que é inclinação ou formação, né? Lev a Adam, então a primeira letra aqui é Yud. A primeira letra da palavra Lev, que é coração, é Lamed. A primeira letra da palavra Ha'adam, né, da humanidade ou do homem, é a letra Re. A primeira letra da palavra Ra, que é perverso, é o Reish. E a primeira letra da palavra Mi Neuraiv, ou seja, desde a sua juventude, é a letra Mem. Essas cinco letras, né, formam o nome Himmler. E Himmler, né, foi um político, né, do Partido Nazista da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, que foi o responsável pelo Holocausto. Então, só para a gente ter uma ideia, aqui na Wikipédia tem, né, a biografia do Himmler. Né? O nome dele era Heinrich Luitpold Himmler, né? Mais conhecido como Heinrich Himmler. Heinrich seria Henrique para nós aqui, tá? Então, Heinrich Himmler. Aí aqui na Wikipédia diz, né? Nascido, né? 7 de outubro de 1900, morto em 23 de maio de 1945. Aí fala aqui, as Heitführer of the Schutzstaffel and leading member of the Nazi Party. Traduzindo seria, ele foi o cabeça, o chefe, né, da Schutzstaffel, que é o Esquadrão de Proteção, ou as SS nazistas, né? Ele foi o líder, né, membro do Partido Nazista da Alemanha. Himmler, está falando aqui, né, as one of the most powerful men in Nazi Germany and one of the people most directly responsible for the Holocaust. Então, traduzindo, né, dizendo aqui que Himmler foi o principal e mais poderoso dos homens da Alemanha nazista e a pessoa mais diretamente responsável pelo Holocausto. O que foi o Holocausto? Foi o extermínio, né, de judeus, dissidentes políticos, homossexuais, pessoas com deficiência e assim por diante, né, durante os 13 anos do regime nazista, né, que foram então exterminados lá nos campos de concentração nazista. Só de judeus foram cerca de 7 milhões de pessoas, incluindo 1,5 milhão de crianças, que antes de morrerem, inclusive, sofreram terríveis experiências nas mãos dos médicos nazistas, né, dos quais o principal foi, né, o anjo da morte, né, o Joseph Mengele. Muito bem. Então, quando eu estava vendo aqui, então eu achei aqui, dentro desse verso, né, a partir aqui de Yetzelev Hadam Ra Mimeoraiv, ou seja, a inclinação do coração do homem é perversa desde a sua juventude. Então, nas letras iniciais aqui, está escrito Himmler. Bom,
Aí o restante do verso, né? A última palavra aqui é a palavra asiti. E uma das letras aqui nessa palavra asiti é a letra shin, que é a 21ª letra do alfabeto hebraico. Essa letra shin aqui é a inicial da palavra Shoah, que em hebraico significa holocausto. Muito bem. Eu vou pegar essa letra shin aqui, ó, e você conta no sentido inverso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A próxima letra é a letra Vav. Então eu tenho um Shin e um Vav. Então eu continuo contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu tenho a letra Aleph, que é a primeira letra do Aleph Beit. Eu continuo contando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... Eu tenho a letra Re, que é a quinta letra do alfabeto hebreu, e com essas letras Shin, Vav, Aleph, Re, formam-se a palavra Shoah, que é holocausto. Muito bem. A partir da palavra Assiti aqui. Então, dentro de Assiti, a partir da letra Shin, no sentido inverso, eu tenho a palavra Shoah, que é holocausto. Então, eu tenho aqui. O coração do homem é perverso desde a sua juventude. As letras iniciais são as letras do nome Himmler. A palavra final do verso é Asit. Significa fez. E dentro dela está holocausto. Himmler, ele fez, ele criou o holocausto. Dentro de um texto que tem quase 4.000 anos. Então, hoje, nessa geração, as pessoas dizem assim, não, isso aí é um instrumento que o homem criou. Mas que homem poderia conhecer o futuro de toda a humanidade, o futuro de todas as almas, em todos os universos, em todos os tempos, e ter codificado o nome Himmler, que nasceu quase 4.000 anos depois que a Torá foi outorgada à humanidade, e que fez essa maldade gigantesca junto com a ação que ele fez em um único verso da Torá. Né? Então, para deixar bem claro, né? Então tá aqui, né? Que Yetzer, né? Lev a Adam Ra mi neuraiv, pois o coração do homem é perverso desde a sua juventude. E a partir da palavra Yetzer, aqui, né? Que é formação, inclinação, a letra Yud, aí a próxima letra que é a primeira letra da palavra Lev, que é coração, depois a primeira letra da palavra Adam, que é a letra Re, e depois a letra Reish, da palavra Ra, que é perverso, e finalmente a letra Mem, da palavra Mi Neuraiv, que é desde a juventude, nós temos Himmler. Seguindo então até o final do verso, né? Nós temos a palavra Assiti. E a letra Shin da palavra Assiti aqui, no sentido inverso, a cada 18 saltos equidistantes. Veja que isso aqui é matemático, gente. A cada 18 saltos de letras de igual distância, ou seja, a letra Shin salta 18 letras,
vai ter a letra Vav aqui da palavra Lehakut. Mais 18 letras, vai ter a letra Aleph aqui da palavra Ha'adam, né? Mais 18 letras, vai ter a letra Aleph aqui de Ha'adamah, formando a palavra Shoah, que junto com Asit significa ele fez, ele criou o holocausto, né? Muito bem. Esse sujeito aqui, com essa, né, criança aqui na foto, e possivelmente deveria ser a filha dele, né? Então as pessoas se deixam iludir e seduzir por discursos dos políticos, mas elas não conhecem o que está no coração. Agora, voltando então aqui, eu vou abrir aqui o meu software, né? Vou abrir aqui o meu software, né, de pesquisa dos códigos da Torá. E vou abrir aqui no Gênesis capítulo 8, que é onde está esse verso que nós estamos falando aqui. Tá? E vou selecionar como texto de controle apenas o capítulo 8. Nada mais. Esse capítulo 8, ele tem 22 versículos. Então aqui, eu vou escrever Himmler, né? O programa responde que há possibilidade deste nome estar codificado dentro deste verso uma única vez. E aqui, né, eu já escrevi aqui, né? Ki yetzer lev Adam, né? Ra mi neuraiv, porque o coração do homem é perverso desde a sua juventude. Então vamos mandar procurar. E ele encontra o Himmler, né, aqui, dentro deste verso, 4 vezes. 4 vezes. Né? O maior salto aqui distante aqui é de 176 letras por linha. E o menor é de 14. Então, eu vou escolher um maior salto aqui, porque a tabela vai ser maior. Eu vou abrir aqui, ó. Então, aqui, né? Aqui, olha, marcado aqui, tem o nome Himmler. Mas não está apenas Himmler aqui. Está H Himmler, ou seja, né, uma abreviação de Heinrich Himmler. E cruzando está o verso na qual o nome dele está codificado aqui, ó. Eu estou até marcando aqui, tá? Então essas letras que eu marquei aqui são as Roshei Teivot, do nome Himmler, quando permutado. É só mudar as letras de posição aqui. Só que também codificado a cada 176 saltos equidistantes, ou seja, né? Uma letra salta 176, outra letra mais 176, outra letra mais 176, outra letra mais 176. Quando o software achata esse resultado, porque senão não daria para ver, né? Então, outras informações surgem aqui em estreita proximidade com a palavra-chave. No caso aqui, o nome Himmler. Isso é um milagre que foi descoberto. Quando, né, lá na década de 80, um matemático israelense chamado
Eliyahu Rips soube da existência dos códigos e resolveu criar um programa de computador para mesurar os códigos e determinar se eles eram verdadeiros ou se eles estavam surgindo, né, ao acaso devido ao grande número de letras que a Torá possui. A Torá tem 600 mil letras, né? Eles passaram 14 anos investigando isso e descobriram que os códigos não surgiam por acaso, mas que eles estavam codificados propositalmente. E a evidência matemática é que os códigos surgem aqui através de saltos equidistantes, ou seja, saltos de letras de igual distância, né? Ok. Então aqui eu tenho o Himmler, né? E aqui, de novo, onde está o verso que eu descobri lá, né? Yetzer Adam Ra Mi Neuraiv. A inclinação do coração do homem é perversa desde a sua juventude, né? A palavra Assiti, que está aqui, ó. Aí, quando nós contamos de 18 em 18 letras, né? 18 em 18 letras, nós vamos descobrir, né, a palavra, né, Shoah aqui. Olha, quer ver? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aí mais 18 letras, a letra Aleph de Adam aqui, e mais 18 letras, né? A letra Re da palavra Damá. Eu tenho a palavra Shoah. Eu vou até mandar o computador procurar aqui, ó. Pra gente ver. É que ele está procurando. Ele até agora encontrou 7 ocorrências, né? Da palavra Shoah. Então vamos lá. Deixa ele terminar aqui. 8 ocorrências. Pode ver que demora um pouquinho para calcular todos os saltos, né? Aqui. Pronto. Olha. Olha lá. A cada 18 saltos, a palavra Shoah dentro, né, do verso onde o nome do carrasco nazista está codificado, cruzando o próprio nome dele, né, a partir da palavra Asit, ou seja, fez o holocausto. Himmler, né, Heinrich Himmler, ele fez o holocausto, né? Muito bem. Agora, muitos outros mistérios surgem aqui nesse texto que tem 176 letras por linha, né? Ou seja, se eu puxar aqui, ó, para o começo, aqui está a primeira coluna. Então tem uma letra. Aí, 176 letras lá para frente, né? Vai ter a primeira letra de Himmler, mais 176 e assim por diante. Ok. Agora, o trabalho aqui é ler
visualmente a matriz. Porque o computador não pode adivinhar o que está escrito aqui. Então, quem faz isso é o criptologista. Então, ele começa a ler esse texto para ver, né, para descobrir as coisas que estão codificadas aqui em estreita proximidade com o nome que é a palavra-chave aqui. Então, olha só. Olha, aqui em cima eu estou vendo aqui, ó. Eu vou marcar aqui. Espera aí. Deixa eu mudar aqui a ferramenta, o shape. Vou pegar isso daqui. Pegar isso daqui e vou pegar uma cor. A cor de abóbora, vai. Vou marcar aqui, ó. Bom, aqui em cima, que eu marquei aqui, né, está escrito Behodesh Ashevii Besheva. Behodesh Ashevii Besheva. Vou ler de novo, em hebraico. Behodesh Ashevii Besheva. Traduzindo, né, no último mês, no dia 7, conectado com Heinrich Himmler. Acho que caiu, mas voltou. Tá voltando, né? Porque essa é a nossa internet aqui. Então eu vou repetir aqui, né? Aqui em cima, né? Eu tô lendo aqui, né? Visualmente, onde eu marquei aqui, está escrito Behodesh Ashevii Besheva. Behodesh Ashevii Besheva. Que significa no 7º mês, no dia 7. No 7º mês, no dia 7. Tá? Muito bem. O 7º mês, no calendário hebreu, é o mês de Libra. No 7º mês, no calendário hebreu, é o mês de Libra. Que aqui, né, no Ocidente, vai ser, né, o mês de outubro. Né? Final de setembro, né, até a metade de outubro é o mês de Libra. Então aqui está dizendo Behodesh Ashevii Besheva, no 7º mês, no dia 7. Não entenda no 7º mês no Ocidente, que seria julho, mas no 7º mês no calendário da Torá. E o 7º mês é o mês de Libra. Ok, vamos ver aqui na biografia do Himmler, né? Vamos ver aqui. Então tá aqui, né? Na biografia dele. Heinrich Himmler, nascido no dia 7 do mês de Libra, outubro. Nascido no 7º dia do mês de Libra. Veja bem que isso que tem 4.000 anos de idade. Até isso. Quem poderia conhecer os pormenores de uma alma, né? Aí as pessoas vão dizer que destino não existe predestinação, e uma série de outras, né, coisas tolas por aí. Mas veja bem, né, que o principal envolvido no holocausto do povo judeu
na Alemanha nazista, está codificado dentro de um verso. Nesse verso fala, ele fez o Holocausto e ainda tem a data de nascimento dele. Que coisa, né, gente? Impressionante. É uma coisa impressionante, né? Que todos nós, nossas vidas, nossos pormenores, estejam codificados num texto que foi dado à humanidade, né? Há quase 4.000 anos. Uma outra hora eu vou fazer uma live para falar da outorga da Torá, né? Já fiz isso muitas vezes, né? E os seus segredos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Gente, eu tô com 2 teclados aqui. Com um eu tô mostrando para vocês aqui esses segredos, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir aqui um outro software que eu tenho de pesquisa dos códigos. Lembrando que o software ele só me ajuda a encontrar a chave que eu crio. O restante do trabalho é todo feito visualmente. Por isso que demora, gente. Demora muito, né? Porque eu tenho que ler letra por letra para encontrar esses segredos aqui. Olha, eu vou escolher aqui, eu vou abrir um livro. Na verdade, eu vou escolher todo o texto do Tanar. Aqui. Aqui eu escrevo a palavra-chave. No caso aqui, eu vou escolher uma das pessoas que me contataram e encomendaram uma pesquisa de códigos comigo aqui. Porque eu quero mostrar como isso aqui, e está relacionado com o Holocausto, tá? É fenomenal. Então eu vou escrever o nome da pessoa aqui. Aqui. E aqui eu vou escrever deixa eu ver aqui. Eu vou escrever aqui. Deixa eu ver. Vamos ver se está certo. Ok. Deixa eu ver aqui. Mandei procurar. Olha, encontrou um único resultado com o nome da pessoa. Há algum tempo, uma jovem, né, que mora na França, chamada Ana Petrina, talvez ela esteja aqui, né, assistindo, né, essa transmissão. Ela me contatou e encomendou comigo uma pesquisa dos códigos, né? Então, eu demorei, né, para descobrir de qual forma ela estaria codificada no texto da Torá. E aí eu encontrei a codificada
por um dos sobrenomes dela, por um dos sobrenomes dessa jovem, né? Que ela se chama Ana Petrina. Né? Muito bem. Aqui, né? Vou mandar abrir o texto. Vou mandar abrir o texto aqui. Ok. Quando eu estava lendo essa matriz que eu descobri, eu vi essa palavra que eu marquei em amarelo aqui, né? Essa palavra que está marcada, essa sequência que está marcada em amarelo aqui, né? Aonde, né? Traduzindo aproximadamente, né? Estaria escrito assim, né? Para muitos no Holocausto. Para muitos no Holocausto. E quando eu li, né, essa frase aqui, eu fiquei imaginando o que é que isto significa. Né? Então eu vi aqui, né, que estava escrito também Kitav al-Sefer, escrito em todos os livros. Para muitos no Holocausto, escrito no livro. E eu comecei a imaginar o que significa isso. Aí eu me lembrei do site da Yad Vashem. A Yad Vashem tem um database que tem os nomes das vítimas que foram assassinadas no Holocausto. A Yad Vashem. Aí eu pensei comigo, não, será que essa pessoa é uma pessoa que reencarnou do Holocausto? Uma das muitas reencarnações das vítimas que foram assassinadas no Holocausto? Então eu fui lá no site da Yad Vashem. Eu vou abrir aqui. Vou fechar aqui o Himmler. Vou fechar isso daqui. Vou fechar isso também. Né? Vamos abrir aqui. Né? Yad Vashem. Aqui, ó. Yad Vashem.org. Né? E aqui, né? Deixa eu ver aqui. Fechar essa aqui. Tem aqui Shoah Names Database, né? Que é nome das vítimas que morreram lá no Holocausto. Então eu vou abrir aqui. Né? Tá abrindo. Abriu. E aqui tem, né, a tabela de pesquisa. Last name, first name, né? E o lugar. Mas a gente não sabe nada disso, né? Então, eu só coloquei aqui, né? Sobrenome Petrina. Que o nome dela é Ana Petrina. Né? E pedi para procurar. E aqui o site deu um único resultado. Um único resultado. Né? E o nome da pessoa, né? Aqui, né, que foi deportada para os campos de concentração e morreu lá, era Ana Petrina. Aqui, ó. Aqui, ó. Ana Petrina, as born em 1909 to Friedrich prior to WW2, né? Ou seja, um soldado da Segunda Guerra Mundial. E ela viveu em... eu não sei ler esse nome aqui, né? Durante a Segunda Guerra, né? Ela foi para o Uzbequistão, na União Soviética. Tá?
E ela, então, faleceu lá durante o Holocausto. Como nós descobrimos isso? Nós descobrimos isso porque isso está codificado junto com o nome dela na Torá, que tem 4.000 anos. E aqui ainda diz escrito no livro. Que livro? Né? O livro dos nomes das vítimas do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Né? E aí eu fui lá e está lá escrito Ana Petrina, que é o nome dela nessa encarnação. Também foi o nome dela na encarnação passada, quando ela pereceu durante a Segunda Guerra Mundial, vítima, né, do Holocausto nazista. Aí eu fui conversar com ela, ela me falou assim, eu tenho amor pelos judeus desde que eu me conheço por gente. Esse não é o primeiro caso, gente, que eu descobri fazendo pesquisa dos códigos da Torá. Eu tive um aluno, um médico cirurgião plástico, que hoje ele mora nos Estados Unidos, chamado Mário Eduardo Albano. Um grande amigo que eu tenho. De vez em quando ele telefona lá dos Estados Unidos para a gente conversar. Né? Ele estudou comigo por muitos anos, né? Aqui nesse pequeno espaço onde eu estou agora. E um dia estava conversando com o Mário, né? E o Mário ele nasceu no mesmo ano que eu, 1966. E nós temos uma ligação muito forte, porque eu também tenho uma centelha de alma que veio do Holocausto. E um dia eu estava aqui lendo, e aí eu fui aqui no Yad Vashem, né? E apenas por curiosidade, na época, né? Eu coloquei aqui, né? O sobrenome dele. E apareceu um único resultado. Né? E o nome dele, né, nessa encarnação, é Mário Eduardo Albano. E o único resultado que apareceu aqui, né, no arquivo de nomes de vítimas do Holocausto é exatamente Eduardo Albano. Né? Aqui está Eduardo, no português, Eduardo Albano. Então, clicando aqui, né? Aqui está dizendo o seguinte, né? Que o Eduardo Albano, ele nasceu em Bucareste, na Romênia, em 1884. E durante a Segunda Guerra Mundial, ele estava na França. Ele foi deportado no trem 66, né? Da Drância, né? Do campo para Auschwitz-Birkenau, o campo de concentração, né? E extermínio, na Polônia, em 20 de 1 de 1944. E ele morreu lá. E ele renasceu nessa vida exatamente no ano 66. Então a informação aqui estava dizendo para a gente que o Mário Eduardo Albano morreu no campo de concentração de Auschwitz e ele tomou uma carruagem divina, a Merkavá divina, que transporta a alma de uma vida para outra para o ano 66. E renasceu aqui, novamente nessa geração, e recebeu da mãe dele, que nunca conheceu um judeu, né? Não sabia nada do Holocausto, o nome de Mário Eduardo Albano. E Eduardo Albano era o nome que ele teve, né, durante o período da Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Tudo isto para mostrar para vocês, né, o milagre dos códigos, o milagre da vida e como o sagrado, bendito seja ele, rege o universo. Se você achava que não, Deus não existe, apesar que Deus é um conceito, né? Porque o nome do sagrado não é Deus,
Deus é apenas um conceito que a humanidade deu a si mesmo para ter, né, a ideia de que está falando com o ser divino. Né? Mas tanto que Deus não existe na escritura hebraica, né? Existem os nomes que ele tem. O sagrado, bendito seja ele. A gente fala sagrado para não pronunciar o nome, tá? O Kadosh Baruch Hu. Certo, pessoal? Então, é isso. Deixa eu ver aqui os comentários, que eu imagino que deve ter muitos comentários, né? Aqui. Eu tô com 2 computadores ligados aqui. O laptop no colo, na qual eu estou fazendo a transmissão para vocês. E o computador lá na frente, na qual eu estou lendo o que vocês estão falando aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui então, né? Então, se você achava que os códigos da Torá são história da carochinha, são um tipo de palavra cruzada, você está tendo aqui uma ideia mais ampla de que eles são um milagre do divino e que todas as almas estão codificadas aqui nele. Ok? Então deixa eu ver aqui os comentários, né? Deixa eu diminuir um pouquinho essa tela aqui. Aí. Para eu poder ver aqui. A Evelyn está falando aqui. Ah, claro. Claro que eu lembro, Evelyn, com certeza. Absoluta. Raramente eu esqueço de alguma coisa. Né? Apesar de que a idade está chegando, né? E a gente começa a esquecer uma coisinha ou outra. Mas, né? O exercício de memorização, meditação, estudo do hebraico nos ajuda muito a não esquecer muitas coisas. Nossa, tem muita coisa escrita aqui. Muito bem, gente. Então, era isso que eu estava, né? Eu vim aqui compartilhar com vocês, porque a ideia é essa, é compartilhar a sabedoria. Muita gente me escreve pedindo por aulas, né? Para estudar comigo, e eu sempre estou negando, por quê? Porque nós não temos um espaço adequado para poder ensinar as pessoas corretamente. Né? Não dá para dar aula de internet, de Kabbalah pela internet, porque o aluno precisa ter contato com a Or Makif do professor. Tem segredos aqui que eu não posso revelar aqui abertamente. Então, só pessoalmente. E nós temos, né, tentado, né, reativar o nosso espaço para que nós possamos conectar as pessoas no círculo, né, ao redor da sabedoria, mas não tem sido possível no nosso país, né, infelizmente. Porque o povo brasileiro é pobre, ganha pouco, e as pessoas não têm, né, como tirar da comida que eles vão colocar na mesa para financiar um espaço para estudar. Apesar de que, né, a sabedoria amplia a consciência ampliada ajuda a prosperar. Mas nós não podemos forçar ninguém a fazer isso, né? Tá certo, gente? Então é isso. Eu vou dar uma abertura aqui para algumas perguntinhas. A Magda Ruth Dietrich. Olá, Magda. Muito bem, né? Eric Guzmão, um abraço. Isabel Leite, um abraço. A Nancy Emília, um abraço. A Evelyn, já falei. Muito bem. O Caleb Delfino, abraço. O Juvenil Alaor, abraço. Né? A Maria José Rosa entrou agora. O vídeo vai ficar gravado aí, vocês vão poder assistir. Né? Deixa eu ver se eu pulei alguém aqui. Tá certo, gente? Então, acho que o Paulo Ferreira, a Tânia ali, né? o Bruno Clemente, né? Faço questão de mencionar todos que eu posso ler aqui. Luiz Carlos Rigonato. Então, pessoal, assistam, reassistam, compartilhem, né? O milagre dos códigos da Torá, né? Eu sei que vocês estão com fome, estão querendo jantar, né? Então, eu vou deixar que vocês, né, vão preparar a jantinha de vocês, porque não tem uma hora tão boa e sagrada como essa, né? A hora da janta, certo? E eu vou encerrar os meus trabalhos por hoje e vou acender ali uma vela para minha meditação e vou assistir os arquivos X. Ficaram com vontade, né? Pois é, no nosso espaço
quando nós o tínhamos, tinha um dia na semana dedicado aos rituais da Kabbalah e depois a 2 episódios de Arquivo X. Toda quarta-feira à noite. Quem sabe um dia a gente consiga fazer voltar, né? Um abraço para todos vocês. Shalom ve Hazá Ilá.